mas não mude a sua posição. Ele vai insistir com a proposta. Você já disse não para ele uma vez. Você já renunciou o laço da Babilônia. E mesmo você dizendo não para Nabucodonosor, ele vai insistir na mesma tecla, com a intenção de manchar a sua essência. Ele vai te oferecer dinheiro, vai te oferecer mulheres, vai te oferecer oportunidades, vai te dar porta de emprego, tudo com intenção de manchar as tuas vestes. Porém, não se esqueça do que está escrito em Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eles se mantêm firmes, eles estão na Babilônia, mas eles não são influenciados pela Babilônia, porque a Babilônia não pode mudar os meus princípios, a Babilônia não pode mudar os meus valores. Não é porque você trabalha em um ambiente babilônico que você vai se envolver, não é porque você trabalha em um ambiente promíscuo que você vai se prostituir, não é porque seus primos xingam palavrão que você vai xingar, não é porque você nasceu numa casa idólatra que você vai idolatrar, não é porque o ambiente que você trabalha tem corrupção que você vai se corromper, porque você está na Babilônia, mas seus princípios são de Jerusalém. Eu não posso deixar com que o sistema do mundo venha mudar os meus valores. Spurgeon dizia: a igreja tem pouca influência no mundo, quando o mundo tem muita influência na igreja. Quando o mundo passa a ter influência na igreja, a igreja não tem autoridade sobre o mundo. Não há motivos para o mundo vir à igreja se aqui dentro tiver a mesma coisa que lá fora. A igreja precisa ser exemplo. A igreja precisa ser diferente. A igreja não pode fazer o que o mundo faz. A igreja não pode viver o que o mundo vive. A igreja precisa ser referência. John Wesley dizia: não há paz entre você e Deus se existir paz entre você e seus pecados. A partir do momento que você tem paz com o pecado, Deus não tem paz com você. Tiago disse que todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Jesus disse que todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A igreja precisa ser diferente. A igreja precisa ser exemplo. É por isso que às vezes você tenta pregar para o teu primo que não é cristão e não consegue. Porque toda vez que você prega para ele, ele olha para você e diz: você, querendo pregar para mim, você não é crente. Porque se você não é exemplo, você não é autoridade. Pergunte para mim, por quê? Ninguém quer saber. Pergunte por quê? Realmente, eu estou sozinho. 1, 2, 3, vai. Porque antes do mundo ouvir o que eu prego, ele observa a forma como eu vivo. Se aquilo que eu prego não condiz com aquilo que eu vivo, eu não tenho autoridade. Porque toda autoridade é constituída com exemplo. A autoridade não é falar a palavra, a autoridade é viver a palavra. O diabo conhece mais Bíblia do que eu e vai ser condenado para o inferno. Porque o que me salva não é o conhecimento, é o exercício do conhecimento, é a prática do conhecimento, é você praticar aquilo que você ouve. Ah, pastor, mas a Bíblia dizia que Jesus sentava na mesa para comer com pecadores. Verdade, só não se esqueça, Jesus sentava na mesa para pregar para pecadores e não para pecar com pecadores. A partir do momento que eu faço o que o pecador faz, eu não tenho autoridade sobre ele. Não basta eu ter a Bíblia na ponta da língua, eu tenho que ter a Bíblia na ponta das minhas atitudes. Eu preciso ter a Bíblia no meu coração.
Ah, pastor, quer dizer então que eu não posso conviver com gente que não é cristão, com gente que não é evangélica? Não, não é nada disso, irmão. É claro que você vai trabalhar em ambientes onde as pessoas professam uma fé diferente da sua. Você vai ter pessoas na sua família que não são cristãs. Até porque Jesus não morreu para tirar você do mundo. Jesus morreu para tirar o mundo de dentro de você. Perdeu a frase, vou repetir não. John Wesley dizia o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo da vida do cristão. Perdeu outra, vou repetir não. Spurgeon dizia o seguinte: santidade não é você se isolar do mundo, mas é você viver no meio da lama e não sujar as vossas vestes. Eles não são influenciados pela Babilônia, afirmam que o Senhor os guardaria na fornalha, mas não explicam muito bem o porquê de não se prostrarem diante da imagem. Por que que eles não explicam os princípios para Nabucodonosor? É simples. Não adianta discutir princípios com pessoas que não possuem. Eu vou repetir isso. Não adianta discutir princípios com pessoas que não possuem. Você vai se desgastar, você vai se ferir, você não vai mudar a opinião dos outros, até porque a Bíblia diz que quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. Paulo diz que aquele que é carnal está declinado às coisas da carne, o que é espiritual está declinado às coisas do Espírito. Paulo diz que a cruz para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Eles se mantêm fiéis a Deus, e mesmo sendo fiéis, serão lançados dentro da fornalha. Você precisa entender isso. O fato de você ser fiel a Deus não vai te ausentar de fornalhas. Você vai passar por processos, portas vão ser fechadas na sua vida. Algumas vezes você vai ficar doente, você vai perder pessoas que você ama, você vai passar por crises existenciais, você vai passar por problemas na sua família, porque as aflições fazem parte da vida. Jesus não escondeu o sofrimento dos discípulos. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. As aflições fazem parte do mundo, e é através do sofrimento que nós crescemos, evoluímos, melhoramos. São as dificuldades que nos fazem crescer, até porque ninguém evolui na zona de conforto. Nós só evoluímos quando passamos por dificuldades, por crises. Há uma frase que diz que a lagarta não precisa de um milagre para se transformar em borboleta, mas ela precisa de um processo. É o processo que impulsiona a uma transformação. São as dificuldades que movimentam a nossa vida, são as crises, são os problemas. Todas as fornalhas são instrumentos que Deus usa para nos fazer crescer. Há um provérbio oriental que eu gosto que diz que tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. É por isso que nós percebemos que a geração passada, ela foi uma geração muito mais forte, na minha opinião, do que a geração de hoje. Porque a geração passada foi uma geração que cresceu sem muitas oportunidades. Quantas pessoas que tiveram que lutar na vida, cresceram sem pai, sem mãe, no meio da roça, vivendo uma vida sozinho, e desde muito cedo teve que trabalhar para hoje conseguir alcançar e crescer um pouco na vida. Aí, em vez de você apresentar para o teu filho aquilo que vai fazer ele crescer, os pais, não todos, mas alguns, acabam entregando para o filho uma vida de facilidade. Aí ele coloca na cabeça dizendo: eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive.
E em vez de você apresentar dificuldades para ele crescer, você apresenta uma vida de facilidade. E as facilidades não geram crescimento, são dificuldades. Deus não mima ninguém. Deus não mimou os discípulos. Deus disse que aquele que queria ser salvo deveria perder a sua própria vida por amor a Ele. Quem tenta ganhar, perde. Quem perde por amor a Ele, esse achará. Jesus disse que eu deveria negar a mim mesmo e carregar a minha própria cruz. Perceba a forma como Jesus orou pelos discípulos antes de chegar ao Getsêmani. Jesus orou dizendo: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, não tira do mundo, mas dá livramento no dia do mal. Deus não impediu Daniel de ser lançado numa cova com leões, mas Deus não deixou os leões devorarem Daniel. Deus não impediu José de ser lançado numa prisão, mas José não morreu dentro de uma prisão. Deus não impediu Jeremias de ser levado para o calabouço, mas ele não morreu atolado no meio da lama. Deus não impediu Elias de ser levado para a caverna, mas ele não morreu de fome dentro da caverna. Deus pode não impedir esse deserto, mas vai preparar um banquete para te sustentar. Eles se mantêm fiéis, e mesmo sendo fiéis, serão lançados na fornalha. Nabucodonosor, com raiva, chama alguns homens fortes do exército, manda amarrar Sadraque, Mesaque e Abdenego, amarram as mãos, os pés, o corpo, levantam os jovens e lançam no fogo. Quando eles chegam na fornalha, o fogo não mata Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas acaba tirando a vida daqueles que lançaram eles no fogo. Isso aqui é interessante, porque o fogo não mata Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas acaba matando aqueles que lançaram eles no fogo. Não te preocupe com aqueles que tentam te queimar, eles se queimam sozinhos. Você era para ter agarrado na lâmpada, vou repetir isso aqui. Não te preocupe com aqueles que tentam te queimar, eles se queimam sozinhos. Você não precisa se defender, você não precisa se justificar, você não precisa dar uma de macho alfa, resolver no braço. Não, você tem um advogado que se chama Jesus. Você não precisa mandar mensagem para os outros, entrar no Facebook, mandar indireta, escrever mensagem no WhatsApp. Você não precisa se justificar, até porque quando você fala, Deus se cala, mas quando você se cala, Deus fala. Não te preocupe com aqueles que tentam te queimar, eles se queimam sozinhos. Deixa falar mal de você no teu trabalho, deixa tentar manchar o teu nome, deixa alguém tentar fechar a porta para você. Ninguém abre a porta que Deus abriu, e se Deus permitir que uma feche, Ele vai abrir 7 para você passar. Não te preocupe com aqueles que tentam te queimar, eles se queimam sozinhos. Até porque quem fala mal de você revela muito mais o caráter deles do que o seu. Jesus falou que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Vem comigo. A árvore é conhecida pelos seus? Só 4 falaram. A árvore é conhecida pelos seus? A árvore não é conhecida pelo aquilo que fala. A árvore é conhecida pelos frutos que produz. Quem tem tempo de falar mal dos outros não tem tempo para se envolver no reino de Deus frutificando. Porque quem está dando fruto dentro da igreja está igual Neemias: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Eles serão lançados no
prende, mas Deus te solta. A Babilônia tranca, Deus vai lá e destranca. A Babilônia retém, Deus vai lá e libera. A Babilônia amarra, Deus vai lá e taca fogo nas amarras. A Babilônia prende, Deus vai lá e solta. Tem gente que era preso na Babilônia, fumava maconha da Babilônia, cheirava cocaína da Babilônia, ia para esses pagodinhos da vida, fazia quadradinho de 1, de 2, de 3, de 4, tomava cachaça, 51, 61, 71, 81, tinha uma vida cheia de amante, era prostituta, moribundo, cheio de pecado. Jesus te libertou, te arrancou da mão da amante, te tirou da prostituição. Hoje você não cheira mais cocaína, mas está aqui dentro cheirando a rosa de Saron. Hoje você não samba mais no pagodinho, assim eu espero, mas daqui a pouco vai marchar essa igreja toda. Hoje você não levanta a mão mais para dar na cara da mulher, mas está aqui hoje levantando a mão para dar glória a Deus. Hoje você não tem mais amante no mundo, mas está casado com Pai, Filho e Espírito Santo. Porque se verdadeiramente o Filho de Deus te libertar, vós sereis. O fogo não mata os jovens, mas o fogo destrói o que estava travando eles. Eu vim do Rio de Janeiro profetizar para essa igreja e dizer que o fogo de Deus, ele vai destravar a tua vida nessa casa. É muita profecia para 4 glória e 15 aleluia. Vou repetir essa palavra. O fogo de Deus, ele vai destravar a tua vida nessa casa. Melhorou para 40 mão e 30 glória. Vou repetir a profecia. O fogo de Deus, ele vai destravar a tua vida nessa casa. Vai destravar a sua vida financeira, vai destravar a sua vida material, vai destravar a sua vida sentimental, vai destravar a sua vida conjugal. Eu estou profetizando, não tem ninguém dando glória. Vai destravar a sua vida financeira, vai destravar a sua vida conjugal, vai destravar a sua vida espiritual. Eu estou dizendo que o fogo que vai descer nessa noite não machuca, não abre queimadura, não deixa ferida, não te faz mal, mas batiza com o Espírito Santo. Levanta quem está caído, ressuscita quem está morto, te enche da glória de Deus. Segura o fundo. Não somos 3 homens atados no fogo? Por que eu vejo 4? Segura o fundo, por favor. Não somos 3 homens atados no fogo? Por que eu vejo 4 homens soltos que andam? Grita comigo, diga, andam. Não, desse jeito tá parado. 1, 2, 3, vai. Nabucodonosor está dizendo que eles estão dentro de um processo, mas eles estão imovíveis, eles estão andando no meio do fogo. Reproduza isso para 3 pessoas e diga: Deus não te quer parado na fornalha. Deus não te quer parado na fornalha. Tu vai andar, vai caminhar, vai vir para a igreja, vai dar muito glória a Deus. Está cansado, mas vai vir. Está chorando, mas vai vir. Está doendo, mas vai vir. Está gastando 2 passagens para vir para a igreja, mas vai vir. Está vindo de carona, mas vai vir. Está vindo de carro, mas vai vir. Está vindo de moto, mas vai vir. Chegou a pé, mas vai vir. Está vindo de bicicleta, não é bicicleta, aquilo ali é dinossauro, mas vai vir. Está vindo de trem, mas vai vir. Nem sei se tem trem aqui. Está vindo de navio, mas vai vir. Está subindo e descendo a ladeira, mas vai vir. E vai vir para dar glória, vai vir para adorar. E vai parar de ficar reclamando do barulho, da altura, do som, do horário do culto. Porque quando tu era do pagode, tu não reclamava de barulho. Quando tu era da cachaça, tu não reclamava de horário. Vai vir para dar lugar, vai vir para dar glória, vai vir para exaltar.
pastor, mas eu estou chorando muito, está muito difícil caminhar. Eu dou glória a Deus que a Bíblia tem resposta para tudo. Salmo 126, versículo 1 em diante. Porque aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, andando, chorando, andando. Quer chorar? Chora. Quer gritar? Grita. Quer gemer? Geme. Mas não para de andar. Continua andando, continua caminhando, continua progredindo. Tua casa só não quebrou porque você está andando. Teu ministério só não morreu porque você está andando. Tua família só não se perdeu porque você está andando. Teu filho só não morreu nas drogas porque você está andando. Você só não perdeu teu pai de câncer porque está andando. Tua casa só não quebrou porque você está andando. Essa igreja só está aqui porque continua andando. Teu ministério só está de pé porque você continua andando. No meio da luta, no meio da pandemia, no meio da guerra, no meio da crise, sem marido, com marido, sem filho, com filho, sem pai, com pai. Você disse: eu vou continuar vindo para a igreja, com o presidente que você quer ou sem o presidente que você quer. Você disse: eu vou continuar adorando a Jesus, porque não tem nada que vai parar a minha caminhada. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai ficar parado? Pergunta. Tu vai andar, vai caminhar, vai pregar a palavra, vai liderar, vai trabalhar na tua igreja, vai se envolver. Ah, pastor, mas o meu coração está fechado. Eu já orei a Deus, vou entregar minha liderança e vou para outra igreja. Já estou até de mala pronta. Desfaz a mala e fica. Não, pastor, mas eu estou pedindo uma direção de Deus. Então lá vai a direção para você. Fica na direção de Deus. Não, pastor, mas sabe como é que é? Deus tem que confirmar. Eu já orei ao Senhor e estou pedindo confirmação. Então lá vai, hein? Confirmação. Fica na direção de Deus. Não, mas eu já falei com o papai, eu vou para outro lugar. Eu só acredito que Deus está falando comigo se vier um profeta branquinho, bonitinho, e dizer: eis que te digo, fica na direção de papai. Então lá vai do altar: eis que te digo, fica na direção de Deus. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Pergunta. Vai andar, vai ficar na direção de Deus, vai trabalhar no reino. Ah, pastor, mas eu estou com o meu coração fechado. Eu não quero mais liderar, não quero mais cantar, não quero mais pregar. Cansei, é tanta ingratidão no meio da igreja. Eu vou para outro lugar. Meu coração está fechado, estou indo embora. Como é que eu vou ficar fazendo uma coisa com o coração fechado? Ué? Ficando com o coração fechado. Não, mas Deus está preocupado em agradar minhas vontades. Aonde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz: porque mais vale obedecer do que sacrificar. Você acha que todo dia minha carne tem vontade de pregar? Você acha que todo dia minha carne tem vontade de pastorear uma igreja? E pelo contrário, meu filho, pregando todo dia, quase um mês fora do Rio de Janeiro, tem dia que a minha carne fica gritando: Netflix, Netflix, Netflix. E por que eu estou aqui pregando a palavra? Porque eu entendo que a minha carne não tem que mandar em mim. Quando a tua carne ficar gritando colchão, colchão, colchão para você dormir, arrasta a tua carne para a igreja. A carne não manda em você. Quem tem que mandar em você é a palavra de Deus. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai morder a língua? Pergunta. Vai ficar andando na direção de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho vontade, meu coração está fechado, eu quero fazer outra coisa na igreja. Deus respeita o meu livre-arbítrio. Ih, meu filho, eu vou te escandalizar nessa noite. Livre-arbítrio é para quem não aceitou a Jesus. Quem aceitou a Jesus não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Aqui dentro eu não prego o que eu quero, eu prego o que Deus manda. Aqui dentro eu não dou glória quando eu quero, eu dou glória quando Deus manda. Aqui dentro eu não vivo da forma que eu quero, eu vivo de forma que Deus manda. Tem hora que a minha carne quer uma coisa, o meu espírito quer outra. Porém, eu já estou mortificado, eu já estou crucificado com Cristo na cruz do Calvário. E se alguém está na cruz com Ele, dá outro glória. Uau! Nós somos 3 homens atados no fogo. Por que eu vejo 4 homens soltos que andam? Grita comigo, diga: vejo. Não, desse jeito você está cego. 1, 2, 3, vai.
Nabucodonosor está dizendo que está vendo a figura de um quarto homem na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego sabia que Deus estava com ele, sim ou não? Não, perguntar de novo. Sadraque, Mesaque e Abednego sabia que Deus estava com ele, sim ou não? Sim. Claro que sabia, mas Nabucodonosor não. Quando eles entram na fornalha, o próprio Nabucodonosor está dizendo: vejo 4 homens soltos. Existem processos que Deus está permitindo você passar, não somente para que a glória seja revelada na sua vida, mas para a vida de um ímpio que está na tua casa, que não crê no Deus que você crê. Mas quando ele perceber que o fogo não te queima, que as águas não te afogam, que o processo não te mata, até o ímpio vai ter que dizer: existe um Deus operando na vida daquela mulher. Eu estou dizendo que existem processos que o Senhor permite nós entrarmos, para que a glória dele se revele não somente para nós, mas para a vida de um Nabucodonosor que está nessa casa, que não crê no Deus que você crê, que não serve o Deus que você serve. Mas quando ele viu que você pegou Covid 3 vezes, não morreu. O carro rodou na estrada, não morreu. A bala perdida passou perto da tua casa, não morreu. O médico disse que não tinha cura, você está de pé. Até o ímpio vai olhar para você e vai ter que dizer: só o Senhor é Deus. Catuca alguém perto de você e diga: eles vão ver. Diz: eles vão ver. Eles vão ver a glória de Deus sobre a tua vida. Eles vão ver o poder de Deus sobre a tua vida. Eles vão ver a mão de Deus no trabalho. Eles vão ver a mão de Deus nessa empresa. Eles vão ver a mão de Deus nessa igreja. Alguém está dizendo que não existe nada na tua vida, mas Deus vai mostrar a glória dele para a vida do ímpio. Aí eu vou contar um testemunho para ver se você consegue desentalar o glória a Deus. Eu prego praticamente desde os meus 11 anos de idade, e eu tenho um pai que não é cristão, e eu sempre preguei nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro. Você sabe como é que é, né? Crente não tem medo de favela, de bandido. A gente vai lá, dá tapa na cara de bandido, aceita Jesus. Eles ficam assim meio com medo e tal. E o meu pai dizia: Rodrigo, não vai nas favelas, é perigoso, você pode estar no meio de um tiroteio e morrer. Você sabe como é que é, né, irmão? Crente não tem medo de morrer. Morrer com Jesus é lucro. Eu vou para a glória, e a gente não tem medo. E uma vez estava eu e mamãe na altura ali da comunidade do Acari, Coelho Neto. Alguém já ouviu falar dessa favela? Favela do Acari, Coelho Neto. Excelente lugar para você fazer turismo, tiroteio toda hora, uma bênção. Aí estava eu e mamãe de carro, passando próximo à Avenida Brasil, na altura do retorno de Coelho Neto. Um bandido parou eu e mamãe, apontou a arma em direção ao carro e disse assim: ô garoto, não fica aqui não, a gente está assaltando muito aqui, faz o retorno e mete o pé. Aí ele foi e assaltou o carro de trás. Eu olhei para minha mãe e falei: mamãe, você entendeu o que aconteceu aqui agora? Deus usou o bandido para dizer para a gente que está assaltando muito aqui e não levou nada da gente. Aí eu voltei para casa dando glória a Deus, para procurar o Nabucodonosor do meu pai e dizer: pai, entramos na favela, eu e mamãe, porém 1000 caiu ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu nem mamãe fomos atingidos, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Uau! Nós estamos 3 anos atrás do fogo. Por que eu vejo 4 homens soltos que andam, passeiam no meio do fogo? Grita comigo, diga: passeiam. Não. 1, 2, 3, vai. Pelo amor de Deus, olha para cá. O verbo passear, ele muda totalmente o sentido da interpretação do texto. Nabucodonosor está dizendo que eles não só estão andando no meio da fornalha, mas eles estão passeando. Quem é que gosta de passear? Quem gosta de passear? Você pode fazer o mesmo itinerário de sempre, mas no dia que você decide passear,
Aquele momento é com prazer, é gostoso, é prazeroso. Eles não sentem a pressão do fogo, e muito pelo contrário, eles estão passeando no meio do fogo. Eles estão desfrutando da companhia do quarto homem da fornalha. Empresta a tua boca para Jesus e diga para pelo menos 3: você vai passear com Deus nesse processo. Diga: você vai passear com Deus nesse processo. Tu vai passear com Deus nesse processo. Eu vou repetir até alguém dar glória. Tu vai passear com Deus nesse processo. Eu vou repetir até alguém dar aleluia. Tu vai passear com Deus nesse processo. Eu vou repetir até alguém falar em línguas. Tu vai passear com Deus nesse processo. Irmão, que deserto é esse que tu tá? Que toda semana tu come picanha, alcatra, churrasco. Aí quando você não tem dinheiro para comer churrasco, a amiga liga e diz: vem para cá, é de graça, vai pagar nada. Que deserto é esse que tu tá? Que toda semana tu toma Coca-Cola, Fanta uva. Tu não toma esse refrigereco, Dolly, Guaraná, não. Tu toma suco de manga, graviola, cupuaçu, né? Laranja, tangerina. Que deserto é esse que tu tá? Que quem te cheira é Doce Cabana, Paco Rabanne, Carolina Herrera, é só perfume importado. Que deserto é esse que tu tá? Que até a irmã de domingo não entende. Como é que pode? A porta está fechada, teus filhos só andam bem arrumados, Deus manda um sapato combinando com um negócio na cabeça, é a blusa combinando com a calça. O que ela não entende é que Deus está usando o corvo para levar picanha para dentro da tua casa. Porque nem todo milagre acontece de porta aberta. Tem hora que Deus fecha a porta e multiplica o azeite. Você não ouviu isso não? O profeta disse para aquela mulher: fecha a porta da tua casa. Aí o texto diz que o azeite multiplica. Você vai ver porta fechada pagando colégio, porta fechada pagando faculdade, porta fechada azeite multiplicando, porta fechada comendo picanha, porta fechada se vestindo bem, porta fechada com perfume importado. Porque quem anda com Deus passeia. Eu vou repetir: quem anda com Deus passeia. E quem tem fé para receber, que receba. Se Deus não te arrancar desse processo, você vai passear com Ele no deserto. Quem está recebendo, dá um grito de glória a Deus nessa casa. Uau, nós somos 4 homens soltos no meio do fogo. Por que eu vejo 4 homens soltos? Que andam, passeiam e não há lesão sobre eles. Grita comigo, diga lesão. Ficou bom, mas agora que repita. 1, 2, 3, vai. Nabucodonosor está dizendo que o fogo não deixa feridas. Não significa que você vai esquecer o que você passou. Você não vai esquecer o processo. Deus não vai apagar a sua memória. Só que o processo vai gerar cicatrizes. Você vai lembrar, mas não vai ficar lesão. Não vai ficar dor. Não vai ficar queimadura. Porque quando eu entendo o propósito da fornalha, a fornalha passa a não gerar dor. Você vai escrever hinos na fornalha, ministérios vão nascer na fornalha. É por isso que você perdeu muita coisa na sua vida, porque livros serão escritos no meio dessa perda. Deus vai te dar um destino no meio desse processo. A fornalha veio para te dar destino. Tem propósito no meio dessa dor. Não é para te matar, não é para te ferir, porque se fosse para morrer, você já tinha morrido há muito tempo. Mas esse processo é para você crescer e glorificar o nome do Senhor no meio do deserto. Pega na mão de alguém que está perto de você, balança ele, chuta, dá um tapa, faz alguma coisa. Diga para ele assim: Satanás não vai te vencer. A Babilônia
não vai te matar. Nabucodonosor não vai te parar. Balança ele e diga: deixa acender o fogo. O quarto homem já está te esperando lá. Quem acredita faz barulho de adoração dentro desta casa. Se é para aplaudir, tem que aplaudir com vontade, irmão. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja. Você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja bate palma, Deus está dando livramento na fornalha. Enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada nessa noite. Enquanto a igreja bate palma, tem barreira sendo arrebentada. Enquanto a igreja bate palma, Deus está visitando teus filhos. Enquanto a igreja bate palma, Deus está salvando teu marido. Enquanto a igreja bate palma, tem bruxaria sendo queimada aqui nessa casa. Enquanto a igreja bate palma, o diabo está perdendo a guerra. Enquanto a igreja glorifica, tem salvação chegando. O diabo está fazendo de tudo para tentar atacar a tua mente. O diabo está fazendo de tudo para tentar criar processo na tua vida. O diabo está fazendo de tudo para pressionar a sua alma. O diabo está fazendo de tudo para pressionar a tua mente. O diabo está dizendo para você que essa fornalha nunca vai terminar, que você vai continuar sempre nesse processo, que a história nunca vai mudar, que você vai continuar sofrendo, que você vai continuar ferida. O diabo está dizendo para você que a tua vida nunca vai mudar, que você vai continuar com depressão, vai continuar sentindo dor, vai continuar sofrendo na tua casa. O diabo está dizendo para você que você nunca vai ser feliz, nunca vai casar, nunca vai ter filho, vai morrer infértil, nunca vai gerar. O diabo está tentando atacar teu psicológico para dizer para você que essa fornalha vai ser para sempre, que a tua história nunca vai mudar, que sua família nunca vai se converter, que o seu pai nunca vai ser curado, que você vai continuar nessa luta para sempre. O diabo está dizendo para você que a tua história terminou, mas eu vim dizer que isso é mentira do diabo. Vai ter virada no meio desse processo. Levanta a mão que eu estou sentindo um negócio sozinho, mas estou sentindo. Levanta as duas, quem tem juízo nessa noite. Se eu sou profeta para essa casa, em menos de 24 horas você vai viver a maior virada espiritual da tua vida. Mas só recebe essa palavra quem faz aquele barulho que o diabo não gosta. Vai, 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 vai. Só dá glória quem tem glória. Quem tem glória manda glória. Só dá glória quem recebe. Quem recebe manda glória. Só dá glória quem pega. Quem pega dá glória. Dá glória quem tem. Quem tem manda glória. Tem glória a Deus nesse canto aqui. Aqui tem glória. Tem glória a Deus aqui. Nesse meio tem glória a Deus aqui. Tem glória. Tem glória a Deus aqui nesse meio. Aqui nesse lado tem glória. Dessa vez se tem glória aqui nesse canto. Tem glória a Deus aí atrás. Eu vim do Rio de Janeiro profetizar para a igreja Nova Aliança e dizer que ainda que a fornalha esteja acesa, ainda que coloque teu nome na boca do sapo, ainda que levante o inferno inteiro contra a tua vida, o quarto homem da fornalha vai te guardar. É para Aí eu vou contar um testemunho para ver se você solta esse glória a Deus. Eu dirijo o culto de libertação desde 14 anos de idade. E uma vez eu estava descendo a rua da minha igreja, um pai de santo me parou, olhou na minha cara e disse: garoto, eu vim dizer que eu vou te matar. Se eu não te matar, eu vou fechar a porta da tua igreja. Eu falei: ô filho do diabo, você não pode me matar. Por quê? Porque só Deus dá vida e só Deus tira a vida. Segundo, a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Aí ele olhou para mim manifestado dizendo: mas eu já coloquei o teu nome na boca do sapo e tu vai inchar igual um bicho. Eu falei: ô filho do chifrudo, você chegou depois. Por quê? Porque antes de você chegar e colocar meu nome na boca do sapo, Jesus veio e colocou meu nome no livro da vida. Você não tem que ter medo de Covid, você não tem que ter medo de esquerda, você não tem que ter medo de direita, você não tem que ter medo de macumba, você não tem que ter medo de demônio, você não tem que ter medo de inferno. Eu ouvi esse
Esses dias, alguém escreveu na internet, eu li, e disse: parece que Deus perdeu, parece que nós estamos com um sentimento de derrota. Eu vou mostrar para você como Deus nunca perde. Isaías capítulo de número 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Israel estava desesperado, porque o rei estava morto. Quando Isaías entra no templo, a Bíblia diz que a visão que ele tem é que o rei dos reis estava sentado no alto e sublime trono. No trono da terra, quem senta é homem, mas no trono do céu, ele quem senta lá. Pelo amor de Deus, diga para 4 pessoas: cada glória que tu dá, um demônio que cai. Diz: cada glória que tu dá, um demônio que cai. Vai cair, vai cair, vai cair. Eu vou repetir: vai cair agora. Vai cair, vai cair. Essa pomba gira vai ter que pegar o trabalho que ofereceram para ela, vai ter que pegar a cachaça, a farofa, a pipoca e voltar para os quintos dos infernos, porque na tua vida o diabo não vai tocar. Pega na mão de alguém que está perto de você, pega na mão dele, pega, aperta a mão dele até ele falar: ai, aleluia. Diga para ele assim: é hoje. Não, desse jeito é nunca. Diga: é hoje que você vai viver uma virada na tua vida. A última palavra não é da Babilônia. A última palavra é do quarto homem da fornalha. A última palavra não é do diabo, a última palavra não é de Beelzebu, a última palavra não é de Leviatã, a última palavra não é de Astarote, a última palavra não é do Covid, a última palavra não é do câncer, a última palavra não é da diabetes, a última palavra não é de esquerda, a última palavra não é de presidente, a última palavra não são dos homens, a última palavra não é de espírito maligno, a última palavra não é de potestade, a última palavra não é de Leviatã, a última palavra não é de feitiçaria, a última palavra não é de macumba, candomblé, Beelzebu, Astarote, a última palavra não é de Satanás, a última palavra de espiritismo, a última palavra não é de Lúcifer, a última palavra de Filisteu, Jebuseu, Cananeu, seja lá qual for o eu, a última palavra não é do inferno, a última palavra é do leão da tribo de Judá. 30 segundos dando glória, quem consegue? 30 segundos, vai. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 22, 21, 20, 19, abre a boca, 18, 17, 16, 15, 14, abre a boca, 13, 12, 11, 10 é agora, 9 é agora, 8 é agora, 5, 4, 3, solta o grito de glória até. Quem está recebendo, dá uma glória do tamanho da vitória. Tua vitória é muito grande. Quem está recebendo, dá uma glória do tamanho da vitória. Diga para esse irmão: tu vai sair sem lesão, diz. Senta. Amigo do som que se espantou, me dá mais retorno aqui. É normal se espantar, estou acostumado. Termina aqui a mensagem. Ué, ninguém disse ah? Eu volto nunca mais aqui nessa igreja na minha vida, irmão. Nunca mais prego aqui. Ih, prego mesmo, não prego não. E termina aqui a mensagem. Vocês são tão espontâneos, gente. Termino dizendo uma coisa. Look my eyes. Olhe nos meus. Pay attention, preste a. Irmão, se você não pegou nada que eu falei, nada, só pega esse final. Só o final. Porque o final é a cereja do bolo. Versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Quem aqui quer prosperar? Quem quer prosperar? Ok. Se prosperar é bom, imagina prosperar na terra daquele que queria te matar. Não, você não está preparado para ouvir isso não, tá não. Se prosperar é bom, imagina prosperar na terra daquele que te jogou no fogo.
Não, você não está preparado para ouvir, não. Se prosperar é bom, imagina prosperar na terra daquele que fez de tudo para matar você. O que você precisa entender é que o versículo 30, ele é um resultado de um processo. Eu comecei lendo o versículo 30, mas vim explicando para vocês desde o início, porque senão vocês não entendem o propósito. É muito fácil a gente querer viver o resultado sem entender que antes do resultado tem um processo. O que Deus tem para Sadraque, Mesaque e Abdenego é uma vida de prosperidade na Babilônia. Mas para que eles vivam esse novo tempo, eles precisam passar pela fornalha. Você precisa entender isso. A fornalha que eu passo hoje, ela não é o fim. Ela é o instrumento que vai me levar para o propósito. As dores de hoje, as lutas de hoje, as guerras de hoje, elas vão me projetar para a promessa. Porque Deus tem um novo tempo preparado para mim. Só que eu não posso viver um novo tempo se não passar pela fornalha. Você vai passar por fornalhas. Você precisa entender que quando Deus te faz uma promessa e diz: eu vou fazer coisas grandes na tua vida, te prepare, você vai passar por desertos. É por isso que você está questionando ao Senhor, porque você não entende a vontade dEle. Deus falou com você que você vai ser um grande empresário em Rio Branco, e até agora você já quebrou 8 vezes. E eu te explico: você não vai alcançar um patamar maior se primeiro não começar de baixo. Deus está te ensinando. O processo é para te preparar, porque Deus não vai te dar o que você quer aqui se primeiro não estiver preparado aqui. Não adianta Deus te dar um espaço para 9.000 pessoas se você ainda não aprendeu a administrar 300. Deus está te preparando. Pastor, mas eu não estou vendo crescimento nenhum. Você pode não estar crescendo para cima, mas tem raiz crescendo para baixo. Que nem todo crescimento é para cima. Eita Jesus. Até porque a árvore sem raiz não suporta vento. Se não tiver raiz, não tem estrutura para suportar. Você está entendendo? Você precisa ter estrutura para aguentar o que Deus vai fazer. Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem uma vocação na tua vida. Deus tem coisas grandes na vida dos teus filhos. Então te prepare para as fornalhas, porque elas vão te projetar. Eu já tive a oportunidade de conversar com grandes homens de Deus do Brasil. Eu não conheço um homem que chegou num lugar alto que não tenha uma história de processos. Eu não conheço um que não tenha um testemunho, que não tenha marcas. Todo chamado exige marcas. Deus está te marcando, cada um numa área. Um é financeiro, o outro é emocional, o outro sentimental, o outro conjugal, o outro na saúde. Cada um vai ter uma guerra. E são essas guerras que vão me projetar para viver um novo tempo. Já reparou que tem processos que você ainda não conseguiu vencer? Você está 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos e está na mesma luta. Tem áreas na sua vida que estão muito bem estabilizadas. Às vezes é a área financeira. Financeiramente você está tudo muito bem, mas às vezes é uma outra área na família que está totalmente desregulada. É um problema emocional, é uma saúde, é alguma coisa que está acontecendo. Por que Deus não ajeita tudo de uma vez? Ele está te tratando. No início da pandemia, eu estava no meu escritório orando. Deus me disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Deus disse assim: Rodrigo, antes de você ser feliz, eu vou te fazer forte. Eu quero que você diga isso para uma pessoa: antes de você ser feliz, Deus vai te fazer forte. Porque você ainda vai ser muito feliz ainda nessa vida. Só que o tempo de hoje não é sobre felicidade, é sobre força. Você está entendendo o que está acontecendo no mundo? Você está entendendo o cenário do Brasil?
Você está entendendo que são tempos que exigem força. Deus está te fazendo forte. Deus está criando estrutura. É por isso que eu gosto de Ezequiel capítulo 37. Quando ele vai profetizar, a primeira coisa que Deus forma são os ossos. Porque não adianta ter pele, não adianta ter carne, não adianta ter nervo, se não tem osso, se não tem estrutura, esse corpo não aguenta ficar de pé. Eita Jesus! Porque são os ossos que dão estrutura para o meu corpo. Deus está te dando estrutura. É Deus dizendo: estou te fazendo forte. É Deus dizendo: estou te fazendo forte. É Deus dizendo: eu estou te capacitando. Eu estou te preparando. É Deus dizendo: estou te fazendo forte. Estou te dando estrutura. Passeia nas águas comigo. Não tenha medo do fogo. Você não vai morrer dentro desse processo. É Deus dizendo: estou te fazendo forte. É Deus dizendo: eu estou te ensinando. É Deus dizendo: eu estou te amadurecendo. Porque ninguém amadurece sorrindo. Entendeu isso? Ninguém amadurece sorrindo. Ninguém cresce sem sofrimento. Deus está te dando estrutura. Eu não sei o que vai acontecer na tua vida, mas esse ano ainda você vai viver algo grande. E você precisa estar preparado para aquilo que vai acontecer. Então não questiona porque o filho saiu de casa. Não questiona porque a porta de emprego fechou. Não questiona porque você está no deserto. Não questiona porque a saúde está difícil. Não questiona por causa dos problemas. Porque tudo que você está passando vai cooperar para o teu crescimento. Vai cooperar para a tua glória. Vai cooperar para o louvor do nome do Senhor. Vai cooperar para uma vida de maturidade. E quem recebe isso, dá um pulo da cadeira e dá glória a Deus. Se você recebe essa palavra, você vai dar um tapinha na mão de 4. Mas calma. Se você for doido igual eu, o apóstolo, você vai bater na mão de 5. Mas se você for tomar de Deus igual eu e a pastora que está aqui na frente, você vai bater na mão de 10. Vai olhar nos olhos dele e vai dizer: Deus está te fazendo forte. Diz: Deus está te fazendo forte. 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 É tempo de estrutura. É tempo de capacidade. É tempo de preparação. Deus está te preparando. É um novo tempo chegando sobre a tua vida.